Vamos nessa aula continuar nosso estudo de funções. Vamos começar com as quadráticas, polinomiais, racionais, exponenciais e logaritmas, trigonométricas, até chegar nas funções definidas por várias sentenças e a função modular. Tá? E uma outra que vai aparecer assim nos exercícios que não tem um nome assim que precise ser classificado. A função quadrática ela é uma função polinomial, assim como até a função linear e a função afim também são funções polinomiais. Mas como a gente estuda separadamente, entendeu? A gente faz essa aqui como especial. Vocês estão mais do que acostumados no ensino médio a estudar a função quadrática. Tem aquela do tipo ax2 mais bx mais c, só que comigo, com o professor Armando, eu vou insistir que vocês façam completar o quadrado para poder fazer a transformação da função, esboçar o desenho da função, né, o gráfico da função com facilidade, fazendo as transformações de x2 e encontrar zero e tudo mais. Mas se você quiser usar só os seus conhecimentos do ensino médio, né, dos zeros da função, usando Bhaskara ou soma produto, sabendo que a concavidade está para baixo, para cima e tal, inclusive eu vou usar às vezes, né? Tá, vocês podem fazer também. Agora eu quero ver como é que você vai fazer a transformação da função sem saber completar o quadrado. Quem quiser me ensinar, eu fico até feliz. Estou na aula síncrona, né? Quem quiser me ensinar isso, eu fico feliz. Então, lembrando como completa o quadrado, né? Para esboçar o gráfico, né? E encontrar os zeros da função, tudo por completar o quadrado. Então tá aqui, ó. A função é x2 mais 6x mais 7. Aí o que eu faço? Primeiro eu vou pegar isso aqui e botar em dois retângulos, né? Dois retângulos de 3x, como eu já desenhei várias vezes com vocês. Aí eu espaço aqui um pouquinho o 7, tá vendo aqui, ó? Bota um pouquinho o 7 um pouquinho para a direita. Aí aqui, para completar o quadrado, vai faltar um quadradinho de 3 por 3. Se eu somei 9 do lado de cá, tem que tirar 9 do mesmo lado, certo? Então tirei o 9. Isso aqui, ó, é simplesmente x mais 3 ao quadrado, e aqui menos 9 mais 7 vai dar menos 2. E agora a gente já pode esboçar, partindo de x2, esboçar esse gráfico de x2 mais 6x mais 7 com muita facilidade quando a gente completa o quadrado. Olha como é que ficou. Ó. Você já sabe aqui, ó, eu pego o x2 e ando 3 passos para a esquerda, 3 pontos para a esquerda e 2 para baixo. Vamos ver ali, ó. Olha aqui, ó. Eu pego o x2, ó, minto, aqui o vermelho, né? Eu pego esse vermelho, vou dar 3 passos aqui, ó, para a esquerda, ó, 1, 2, 3, e 2 passos para baixo. Eu vou recortar e colar aqui o nosso, a nossa função aqui, o nosso gráfico, né? Na verdade, ela foi feita uma translação horizontal, que é o x mais 3, e depois uma translação vertical, abaixando 2 unidades. Agora, para encontrar a raiz, olha que facilidade. Ó. Eu vou primeiro pegar isso aqui, né? Igualar a zero, certo? Vou pegar isso aqui igualar a zero. Aí passo aqui o 2 para cá, né? Somo aqui, ó, 2 dos dois lados. Somei 2 aqui, somei 2 do lado direito. O 2 do lado esquerdo sumiu, o 2 do lado direito apareceu. Extraí a raiz quadrada. E a raiz quadrada de um quadrado é o módulo, certo? Aqui ó, vai ficar módulo de x mais 3 igual a raiz de 2. Então, tirando o módulo, vai ficar x mais 3 mais ou menos a raiz de 2. E separando em 2, vai ficar x menos 3 mais raiz de 2 e x menos 3 menos raiz de 2. Gente, é fácil demais. Completando o quadrado, a gente tem as raízes, tem o desenho do gráfico, tem tudo. Certo? Eu não sei nem porque que ensina Bhaskara no ensino médio. É muito mais fácil completar o quadrado. E completar o quadrado não tem nada de especial. É só pegar aqui, ó, 2 retângulos e completar o quadrado. Aqui, ó, que eu já desenhei várias vezes para vocês. Aproveitando que alguns alunos são da física, um exemplo na física da função quadrática é o movimento uniformemente variável, que é esse aqui, ó.
f de t é igual a 1 meio de AT2 mais BT mais C, onde A é a aceleração, B é a velocidade no instante t igual a zero. Por que a velocidade no instante t igual a zero? Porque... E C é a posição inicial. Porque quando t é igual a zero... Porque eu não escrevi aqui, mas se vocês forem lembrar, a velocidade é V0 mais AT. Certo? Ou seja, quando t é zero, a gente tem a velocidade igual a V0, que é esse Bzinho aqui, tá? O que mais? Nós já vimos aquela transformação, né, da função quadrática. Se eu pegar o ax2 mais bx mais c, eu consigo fazer, né? E agora eu vou mostrar rapidamente aqui o limite, certo? O limite da função quadrática, que vocês vão ver que também vai dar f de x0. Então, se eu quiser ver aqui, ó, o limite dessa função tendendo a 4, ó, tendendo a 4 aqui, ó, eu posso observar, ó, que é 4, tá aqui, ó. Se eu abrir aqui o intervalo em 3 mais epsilon, 3 menos epsilon, você pode ver que esse intervalo, ó, vai estar, ó, aqui no deltazinho, né, entre 4 mais delta e 4 menos delta. E quanto menor for esse epsilon, menor vai ser esse intervalo. Ou seja, isso significa que o limite dessa função de x tendendo a 4 vai ser o próprio 3, certo? Na verdade, como ele é contínuo, como você está vendo, já conhece, o limite de x tendendo a qualquer número x0 aqui vai dar o f de x0, como vocês já estão sabendo. A função polinomial, embora a quadrática seja uma polinomial e a linear também, afim também, ó, vou botar aqui essas 5 mais coisinhas, né? Então vai ficar ó, nxn, n-1, xn-1 e tal. Então exemplos da função polinomial é essa aqui, ó, menos 9x6 mais 12x3. Tá vendo? São polinômios aqui, ó. Aqui tá erradinho aqui, ó. Fica 3x... É 3x ao cubo aqui, ó. Que faltou... No LaTeX faltou o circunflexo aqui. Então aqui é 3x ao cubo menos 5x mais 6. Agora vou fazer uma no GeoGebra e mostrar que o limite também vai de x tendendo a x0 de uma função polinomial, você vai ver que também vai ser f de x0. Então, vamos ver aqui o limite aqui de uma função polinomial. Ó. Se eu escolher aqui, por exemplo, o 2, ó. Se eu escolher o 2, né? Ó, o 2 aqui, se eu botar aqui, ó, um intervalo 5 mais epsilon, 5 menos epsilon, o que vai acontecer aqui, ó? Sempre vai estar nesse intervalo aqui, ó. Certo? De 2 aqui, ó. Quanto mais próximo eu colocar esse intervalo de 5, né? Ou seja, fazendo o epsilon cada vez menor, o epsilon cada vez menor, o epsilon cada vez menor, mais próximo de 2 vai estar aqui. E isso significa o quê? Que o limite dessa função aqui, ó, de x tendendo a 2 vai ser o 5, ou como vocês podem perceber que em qualquer x tendendo a qualquer x0 aqui, vai dar sempre o f de x0, certo? Então vocês já sabem fazer de constante, linear, afim, quadrática e qualquer polinomial. Sempre que eu fizer o limite de x tendendo a x0 de f de x, eu faço as continhas e acho o f de x0, certo? Por exemplo, aqui, ó, se eu quisesse... Quanto é que daria o f de menos 1? Ó? Aí ficaria, ó, menos 1 ao cubo dá menos 1, mais 2. Espera aí um minutinho, vou fazer as contas aqui. Então fica menos 1 mais 2 mais 1 vai dar 2. E pode observar que está indo para o 2 mesmo aqui, ó. Certo? Se eu quisesse fazer aqui, o 2 aqui, ó. Quanto mais próximo do menos 1, mais próximo estaria do 2. Mas como a gente já sabe que vai dar f de x, limite de x tendendo a x0 de f de x vai ser o próprio f de x0,
É só substituir o menos 1 aqui, vai ficar menos 1 mais 2 mais 1, que vai dar 2. É isso. Muito, muito, muito simples. Agora, nessa função racional, vai ficar legal já a parte do limite. Por quê? Porque na função racional, a gente tem vários modos de ter o limite. Vou mostrar 3 modos para vocês aqui, ó, diferentes. Na verdade, vou mostrar 3, que um pode se chamar até um quarto modo, porque o aluno às vezes fica confuso. Então vamos lá. Primeiro, o que é uma função racional? É simplesmente um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. Vocês estão acostumados, ó. Tá aqui, ó. Para cá e para cá. E a gente vai ver que dependendo aqui, ó, se está no domínio, se está fora do domínio, né? Vai dar uma diferençazinha aqui, tá? Vamos fazer aqui um exemplo no GeoGebra. Então, olha só, fiz aqui uma função racional, que é x ao quadrado menos 1, x mais 1. Observa que ela vai ser exatamente esta reta aqui, com um único detalhe que não aparece no GeoGebra, que eu vou colocar para vocês aqui. Pera aí. Então, agora eu coloquei aqui, que esse ponto aqui não existe no gráfico, ó. É que o GeoGebra não faz essa correção aqui, tá vendo aqui? Ele até diz que não existe, ó. Se eu colocar aqui, ele vai dizer que é não definido. Mas ele desenha. Então aqui é um buraco. Certo? Ora, vamos estudar agora o limite. Vamos estudar agora 3 limites nessa mesma função. Ó. Vou pegar aqui a minha canetinha aqui, ó. Olha só. Se eu fizer o limite de x tendendo a menos 1 aqui, ó. Certo? Aqui de menos 1. Está aparecendo que aqui é o 2, não é? O menos 2, certo? Ou seja, quanto mais um intervalo aqui de mais epsilon menos 2, ele está levando aqui para o menos 1, certo? E embora não tenha f de menos 1. Então, quanto mais próximo tiver de menos 2, mais próximo tiver de menos 1, mesmo não existindo o f de menos 1, a resposta vai ser menos 2. Certo? Vamos ver uma coisinha aqui, ó. Então, olha aqui, ó. O que eu fiz lá, ó. X ao quadrado menos 1 sobre x mais 1. O outro modo de escrever é x mais 1, x menos 1, x mais 1, que é igual a x menos 1. Certo? Que eu corto esse com esse. Ou seja, lá o limite, quando o x estava tendendo a menos 1, quando eu substituí, deu 0 sobre 0 aqui, ó. Aqui deu 0 sobre 0. Aqui que tem que fazer, isso aí é a primeira parte, ó. O limite é indeterminado. Aqui vai dar 0 sobre 0, vai ser indeterminado. E um dos recursos para você achar um limite indeterminado é reescrever eles e sumir com o zero deles. Então eu sumi aqui, ó. E a reta ficou x menos 1, entendeu? Se eu fizesse aqui, ó, limite de x tendendo a menos 1, aqui ia dar 0 sobre 0. Aí eu ia escrever que o limite ia ser igual a esse. E o limite vai ser agora esse aqui, dessa reta, ó. E quando o x tende a menos 1 nessa reta que você já sabe que é o f de x0, que na reta teria o f de x0, não tem aqui o f de menos 1, mas aqui tem o f de menos 1, a resposta é menos 2, como você pode ver aqui, ó. Como você pode ver aqui, ó. Vai dar menos 2. Certo? Agora, olha só uma coisinha aqui, ó. Se eu pegar limite de x tendendo a esse 3 aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o 2, certo? E vou dar um intervalo mais epsilon menos epsilon. O que está acontecendo com esses intervalos aqui, ó? Eles estão fazendo um intervalo aqui, ó, do delta, ó. Quanto menor vai ser o intervalo aqui, menor vai ser o intervalo próximo do 3, quer dizer, vai existir sempre um intervalo próximo do 3 em função do intervalo desse epsilon. Então, o limite
de x tendendo a 3 aqui vai dar exatamente isso. Ó. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 1, 8. 8 dividido por 4, 2. Está aqui, ó, 2. Certo? Ou seja, esse limite, quando a gente trabalha com esse limite e dá um zero sobre zero, que é o caso aqui, desse que deu aqui, ó, a gente tem que trabalhar essa indeterminação. E se fizer o limite de um outro número qualquer que esteja no domínio, você já sabe o que vai acontecer. Vai ser o f de x0. Então, ó, aqui deu 0 sobre 0, né? Quando o x está próximo de menos 1, que o menos 1 não existe aqui, né, no domínio, deu 0 sobre 0, que a gente corrigiu fazendo como? Fazendo aqui, ó. Corrigindo aqui, aí vai ser o limite desse, vai ser igual ao limite de x menos 1. Certo? Agora, eu vou mostrar um outro que vai dar problema aqui, que você vai achar que o aluno erra. Vou escrever com o aluno erra. Aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Se eu fizer limite de x tendendo a 1, aqui vai dar, ó, 1 menos 1, 0, dividido por 2. Ora, quanto é que vai dar indeterminado? O que é o limite 0 sobre 2? É indeterminado? Não, não é indeterminado. Isso é um erro que o aluno normalmente faz. O aluno iniciante faz. O 0 sobre 2 é 0. O que dá indeterminação é 0 sobre 0. Certo? Não é 0 sobre 2, tá? Aí você pode ver que se o limite, aquele que eu fiz lá, né, de x tendendo a 1, para onde está indo aqui, ó? Está indo para o 0. Então, se você fizer um intervalo de 0 mais epsilon, 0 menos epsilon, ele vai estar entre mais ou menos delta aqui, ó. 1 mais delta e 1 menos delta, ou seja, o limite dessa função aqui, quando x tende a 1, é 0. Tá? Então, quando x tende a qualquer número, sem ser o número menos 1, que não faz parte do domínio, essa função também vai ser f de x0, certo? Agora, quando é aqui no domínio, vai dar 0 sobre 0, e você vai ter que trabalhar o limite como eu fiz lá, né? Mudando a função. Mudando não, tirando o 0 do denominador e do numerador, e ele vai ficar igualzinho à reta x menos 1, e aí você vai ver que dá para fazer as continhas lá. Tá? Porque até então você não sabia qual era o gráfico que ia dar, né? Você sabe que você colocou aqui no GeoGebra. Mas se você estivesse fazendo na mão uma coisa mais complicada, fica mais difícil. Você teria que tirar o 0 de qualquer maneira. Para terminar essa parte do racional dos limites, a gente já viu 0 sobre 0, já viu quando é que dá o próprio f de x0, né? E agora a gente vai ver esse aqui, ó. Se eu fizer o x tendendo a 2, aqui o 2, ó, 2 não existe aqui na função, tá vendo? 2 menos 2 dá 0. Mas 2 ao quadrado menos 3 dá 1. Então é um número dividido por 0. Então, só que não é o zero absoluto, né? É indo para o zero. Quer dizer, quanto mais próximo de 2, mais próximo aqui vai estar de 0. Ora, quando você está indo para o zero, o número que você está dividindo por 0, quanto mais próximo do zero, maior ele fica. Então, é a resposta do limite de x tendendo a 2, ou vai ser muito grande positivamente, que a gente chama de mais infinito, ou muito grande negativamente, que a gente chama de menos infinito. Mas a gente já sabe que vai ser muito grande. Pode fazer aí, ó. Divide aqui, por exemplo, aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Divide, aqui deu quanto, hein? 2 ou 4, 1, né? Divide 1 divididos por 0,000000005. Pronto. Olha o tamanho do número, 2 milhões. Ó. Agora divide mais ainda. Ó. Divide 1 divididos por 0,000000000000002. Pronto. Olha lá, vai dar, ó,
mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, 500, sei lá, eu nem sei falar um troço desse. Quinquilhões, sei lá. Então, quanto mais próximo do zero estiver, imagina quando estiver chegando no zero mesmo aqui, ó. Olha lá, quando estiver mais próximo do zero, porque existe um número menor que esse aqui, e cada vez menor. Então, o que acontece? Acontece que o número é muito grande. Então a gente já sabe que a resposta, que ele vai ser ou mais infinito ou menos infinito. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que estudar o sinal de x3 menos 3x mais 2, certo? Antes do 2 e depois do 2. Ora, quando eu faço antes do 2, vamos imaginar aqui 1.9. 1.9 menos 2 vai dar um negativo, certo? Agora eu vou pegar aqui, 1.9 vezes 1.9, que é 1.9 ao quadrado, menos 3. Dá o que, gente? Dá um número positivo. Então, se aqui é negativo e aqui é positivo, quanto é que vai dar a função, a conta, o sinal? Vai dar negativo. Então, eu sei que vai para menos infinito. Tá vendo? Ó? E vai cada vez menor. Ó, cada vez menor. Ó. Vai para o menos infinito. Certo? Aqui no 2. E agora vamos fazer o 2 vindo pela direita. Vamos botar aqui o 2.1. 2.1 menos 2 vai dar positivo. E 2.1 ao quadrado vai dar 2.1 ao quadrado vai dar 4.41 menos 3 é positivo também, logo vai para mais infinito. Quanto mais próximo do 2 pela direita, mais para o infinito está indo. Vai para infinito, 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 infinito. É isso. Então terminou nessa situação. Ó. Temos 3 situações. Se for um x0, né, se for uma função racional com um x0 existente, vai dar f de x0, como nós vimos. Inclusive zero, porque zero é um número, tá? Zero sobre o número é zero. Segundo caso, quando der uma indeterminação zero sobre zero, aí tem que reescrever aquilo e ver a função que é igual a ela, né? Porque só o domínio é que muda, né? É igual a ela, uma função igual que a gente possa trabalhar, que a gente conheça e possa trabalhar. Certo? Então você tem que reescrever quando dá zero sobre zero. E quando dá número sobre zero, a gente faz os limites laterais. Vê à esquerda desse ponto que está zerando o denominador e à direita, e aí a gente já sabe se vai dar mais infinito ou menos infinito. Certo? Vou fazer aqui, por exemplo, aqui, ó. Y é igual a 1 divididos. Vou botar aqui um pouquinho mais longe para você não achar que é só por causa de x menos 3 ao quadrado. Olha aqui, ó. 1 sobre x menos 3 ao quadrado. Vamos fazer esse limite aqui, ó. Claro que se eu fizer qualquer limite dentro do domínio, a resposta é f de x0, certo? Por exemplo, o limite de 4 aqui, ó. Se eu fizer o limite de 4, vai dar 1, quer ver, ó? 4 menos 3, 1, 1 ao quadrado, 1, 1 sobre 1, 1. Pronto, acabou-se. Então o limite de 4 é fácil. O problema não está no limite onde tem o domínio, o problema está no limite que está fora do domínio, né? Então tá aqui, e quando vai para 3, o que acontece? Quando vai para 3, está zerando aqui, não está zerando em cima. Então eu já sei que vai ser ou mais infinito ou menos infinito. Aqui eu faço, pego um númerozinho bem próximo de x antes do 3, faço as contas, vejo que vai dar positivo, e em cima positivo, ó, está indo para o mais infinito. Ó, mais infinito pela esquerda. E se eu pegar um número maior que 3, também 3 vai dar positivo aqui embaixo, positivo em cima, também vai dar infinito. Agora vamos corrigir aqui, ó. Se fosse com menos aqui, ó. Se fosse com menos, ia dar menos infinito pela esquerda, menos infinito pela direita. É isso, tá? Então são esses 3 casos. Essa aula terminou agora.